pessoal, bem-vindos a mais uma Conversa Iluminada. Hoje a gente trouxe um tema super interessante e pertinente a todos vocês que nos assistem aqui, que é o sistema de controle de iluminação. E para isso a gente convidou uma das maiores empresas, se não a maior indústria de sistema de iluminação, de controle de iluminação do mundo, que é a Lutron. E quem vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso é a Lana. Ela é gerente de especificação e vendas da Lutron. Boa noite, Lana, tudo bem? Oi, Hanna, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer conversar com vocês e poder levar um pouco de conhecimento sobre sistemas de controle para a nossa comunidade, né, da iluminação. Obrigada. Com certeza, eu vou ser mais uma aluna aqui para te ouvir, porque eu, de certa forma, sou bem leiga ainda nesse assunto, então estou bem ansiosa para aprender um pouquinho com você. Vamos lá. Boa sorte aí. Obrigada. Bom, o meu papel dentro da Lutron, para criar um contexto para todo mundo que está assistindo, é trabalhar a especificação e vendas de soluções de sistemas de controle comerciais. Comerciais, a gente entende tudo que não é de aplicação residencial. Então, desde um sistema de controle para um pequeno comércio, até um grande varejo, um shopping center, a gente passa aí por uma instalação hospitalar ou um hotel, grandes escritórios, lajes corporativas e o segmento industrial. Qualquer ambiente não residencial pode se beneficiar muito de sistemas de controle. E, claro, com um outro foco, né? O ambiente residencial tem um apelo de conforto e de experiência do usuário, de facilidade. Os ambientes corporativos têm outros apelos, a gente vai falar um pouquinho deles. Mas antes eu quero começar rapidamente mostrando o que é a Lutron, né? Como é que ela surgiu e que caminho ela fez desde que ela apareceu em 1961, fundada pelo senhor Joe Spira, que é esse simpático carinha aí da foto. Ele inventou o primeiro dimmer em estado sólido que a gente conhece, aquele potenciômetro que a gente regulava a intensidade luminosa de lâmpadas incandescentes. No Brasil, isso não é tão comum, a gente tem há pouco a cultura estabelecida da dimerização, ou seja, de regular a intensidade luminosa de uma fonte de luz em qualquer ambiente que seja para trazer mais conforto, seja para trazer economia de energia, seja por uma variação de cenários, mas, enfim, lá nos Estados Unidos isso já era presente e necessário desde a década de 60. Depois que ele inventou o primeiro dimmer, ele foi criando inúmeras patentes relacionadas aos sistemas de controle e fundou a Lutron Electronics, que é a líder global em sistemas de controle de iluminação, seja luz natural ou luz artificial, e hoje tudo que a gente vê de sistemas de controle, seja da Lutron ou de outras marcas, a maioria foi inspirada no que ele criou. A Lutron é uma empresa americana, está presente no mundo inteiro e faz parte da história da iluminação. A gente vê que a evolução das fontes de luz, ela foi muito lenta, né, desde o surgimento da primeira lâmpada incandescente ou das lamparinas a gás, enfim, de forma muito lenta, a evolução das fontes de luz aconteceu nos séculos passados. E, de repente, de uma forma muito rápida e com intervalos de tempo muito menores, quando a tecnologia virou LED e deixou de ser lâmpadas convencionais, com gás, fósforo, terras raras, enfim, qualquer que fosse a fonte de luz,
Os sistemas de controle, a Lutron apareceu aqui no final da década de 50, começam também a evoluir de forma muito rápida e constante para atender e se adaptar às diversas fontes de luz que estavam surgindo no mercado, né? Essencialmente, o controle deveria dimerizar as fontes de luz, mas hoje a gente faz muito mais que isso e pode controlar vários sistemas à distância. A Lutron tem uma presença global, então hoje, quem quer que esteja nos assistindo em qualquer lugar do mundo, pode procurar um escritório, um representante da Lutron para desenvolver o seu projeto, para ajudar numa especificação, para montar um orçamento, enfim, qualquer apoio que seja necessário em relação a sistemas de controle, tá? Presença global. E aí, eu vou conversar um pouco com vocês sobre 3 tópicos aqui, um pouquinho de tecnologia e tendências, a percepção de valor no uso de controles e algumas aplicações e tipos de solução. Claro, o objetivo não é entregar um conhecimento técnico profundo, mas um overview geral daquilo que é possível se fazer com controles e quais tipos de sistemas a gente pode controlar e com o que ele se integra. Porque, afinal, quando a gente fala de controle e de tecnologia, a gente não fala só da fonte de luz em si, da lâmpada, mas a gente vai falar de controlar tudo que entra de luz no ambiente. Então, a gente controla a luz natural. E como é que a gente controla a luz natural? Com sistemas de cortinas motorizadas. Isso é um braço do portfólio da Lutron e deveria passar a ser um braço ou uma disciplina de preocupação de todo e qualquer projetista de iluminação. Porque qualquer janela, qualquer claraboia, qualquer entrada de luz natural, ela é uma fonte de luz. Tão ou mais importante até do que uma fonte de luz que fica no teto, uma fonte de luz artificial. Então, pensar em controles, a gente passa por todas as disciplinas de controle de iluminação aqui, tudo que envolve isso, cortinas motorizadas, fontes de luz, né, as fontes de luz em LED, os drivers, falar de controle de iluminação e não pensar no tipo de driver que comanda aquela luminária, aquela fonte de luz, aquela fita LED, é algo inimaginável em tempos onde o LED é a fonte de luz que domina o mercado, né? Saber especificar um driver e conhecer até que ponto eu posso dimerizar uma fonte de luz é importantíssimo para a gente especificar um sistema adequado. Para vocês terem uma ideia, a gente tem drivers hoje no mercado que podem cair, né, diminuir a intensidade luminosa a 0,1%. E isso já é suficiente para a execução de tarefas como assistir um filme, apreciar uma obra de arte, um jantar romântico, coisas que a gente pensa que é muito pouca luz e, na verdade, é bastante luz, porque o que a gente chega com o driver é menor do que aquilo que a gente percebe com o olho humano. Outra disciplina interessante é trabalhar com sensores, então misturar nos ambientes onde a gente usa controle sensores de ocupação e de movimento que vão atuar no sistema de iluminação conforme existe movimento no ambiente, presença ou ausência de pessoas ou de alguma coisa, de algum veículo, alguma outra coisa que se movimente, e sensor de luminosidade que vai atuar diretamente controlando cortinas ou entradas de luz natural e controlando a luz artificial para que eu equilibre o nível de iluminação dentro do ambiente. Tudo isso pode ser muito facilmente conseguido via software, né? A Lutron e talvez algumas outras empresas dispõem de softwares de montagem de sistemas de controle. Assim como qualquer projetista de iluminação, lighting designer, trabalha o software de cálculo, o Dialux, para fazer um cálculo luminotécnico, o que o Dialux gera como informação serve para a gente montar um sistema de controle de iluminação. E aí, quando a gente fala de controle dessas múltiplas disciplinas, além de todos aqueles hardwares que a gente tem que pensar que vão estar no ambiente, tem uma outra coisa importante, e a Lutron entrega isso de forma muito simples, embora sofisticada, que é a tecnologia sem fio. Então, tudo que a gente vê no ambiente que vai controlar a iluminação, que vai mandar sinais, é sem fio, não tem cabo, não precisa de infraestrutura elétrica para agir, ele trabalha via radiofrequência. Então, aqui a gente tem, com esse tipo de sistema, ambientes à prova de futuro, onde eu posso facilmente reconfigurar o meu espaço,
mudanças de layout, mudanças de uso, né, nos dias de hoje, no mundo se reconfigurando durante e pós uma pandemia, cada vez mais os ambientes vão ser dinâmicos e vão ter múltiplos usos. Portanto, quanto mais controle eu tiver sobre a iluminação e o sistema de iluminação desse ambiente, mais fácil é trabalhar essa adaptação para reconfigurar, para reprogramar qualquer sistema, intensidade de dimerização, agendamento, horário, em que parte do dia aquele sistema vai acender ou vai apagar, né? E com tudo isso, eu, óbvio, aumento o bem-estar de quem está usando aquele ambiente, eu entrego mais conforto, mais sensação de acolhimento e pertencimento ao ambiente quando o sistema de iluminação ele está mais projetado, adaptado e adequado ao usuário para aquela função, né? E aí, óbvio, meu papel na Lutron é trabalhar soluções para ambientes de trabalho, ambientes comerciais, mas as soluções de controle, elas não servem só para ambientes de trabalho, né, workplace, elas servem para qualquer ambiente que tenha um sistema de iluminação artificial ou uma entrada de luz natural, pode sim e deve receber um sistema de controle, ainda mais com a tecnologia LED. A tecnologia LED, ela garante extensão da vida útil do driver e da fonte de luz, quando a gente usa o sistema de controle, ela entrega maior eficiência e maior eficácia, porque a gente não precisa de tanta luz no começo da vida útil do sistema. Então, com soluções em LED de iluminação, cada vez mais a tecnologia de controle ela é necessária e ela é desejável, porque eu vou maximizar o uso do meu sistema de iluminação. E o LED é digital, o sistema LED ele é digital, ele permite inúmeras configurações e inúmeras possibilidades de coleta de dados dentro do ambiente, tá? E, claro, além de toda a parte técnica da coleta de dados e de extensão de vida útil, que a gente vai ver daqui a pouquinho, um outro ponto importante do sistema de controle e trabalhar com marcas que pensam nisso é escolher pelo design, não importa o tipo de ambiente que eu tenha para controlar. No portfólio, eu vou ter sistemas e tipos de acabamento ou detalhes de acabamento que vão de encontro ao design de interiores daquele ambiente. E isso, muitas vezes, é uma preocupação, por exemplo, num quarto de hotel. Claro, num galpão industrial pode não ser tão importante se o meu teclado, o meu keypad é preto, mas num hotel, num restaurante, num ambiente que eu tenho o design como imperativo ali para criar uma sensação diferente, trabalhar com um sistema de controle que oferece design e um aspecto estético que combine com o ambiente em tudo aquilo que fica para fora da parede, é super importante. Então, aqui a gente enxerga algumas combinações de paleta Lutron, por exemplo, com design minimalista, com termostato, com cartela de tecidos para cortinas motorizadas, onde tudo conversa entre si, né, dependendo do acabamento do ambiente. A gente passa por sistemas de teclado que podem ter um acabamento em vidro ou em metal de qualquer cor, né, sistema de fixação de motores de cortina na mesma cor e no mesmo acabamento do teclado. A gente pode customizar isso aqui que está escrito no teclado para aquela cena ou para aquele ambiente, para aquele momento que você quer chamar, quando aquele botão for pressionado. A gente tem teclados que tem backlight, então, à noite, quando a iluminação está bem baixa, o usuário não vai precisar ficar tateando a parede para procurar um botão para acender a luz, mas sim ele vai ver uma luzinha de fundo, um night light mínimo que vai guiá-lo para poder chamar alguma cena no ambiente. Mais algumas opções aqui, ó, acabamento metálico, um dimmer totalmente minimalista também e intuitivo, onde a gente desliza o dedo aqui e eu aumento ou diminuo a intensidade da minha iluminação. E aí eu vou falar de tudo isso, além do design, e de tudo que a gente pode trazer como combinação de componentes num projeto de sistema. Design é um pilar, e economia de energia é outro pilar, quando a gente fala de soluções comerciais. Então, dependendo do meu projeto, o design vai ser predominante, ou a economia de energia vai ser predominante. E os argumentos que eu vou usar na hora de apresentar um projeto para o cliente, de mostrar
argumentos e convencer o cliente a adotar um sistema de iluminação, sistema de controle de iluminação, tem a ver com como eu enxergo a aplicação do projeto. O design é mais importante, eu vou fazer um apelo para o design. A economia de energia é mais importante, eu vou apelar para a economia de energia. E aqui a gente tem algumas estratégias padrão na utilização de controles. Então, passando rapidamente por elas. Redução do nível máximo de luz, ou seja, eu diminuo aquela intensidade inicial da fonte de luz, porque, claro, qualquer projeto de iluminação, ele leva em conta um fator de depreciação. Só que a depreciação propriamente dita da fonte de luz em LED, ela vai demorar mais para acontecer. A curva de depreciação, ela é muito mais suave do que a curva de depreciação de um sistema convencional, que poderia usar uma lâmpada fluorescente tubular ou uma lâmpada a vapor metálico e um reator incorporado na luminária. Isso diminuía a vida útil de uma forma muito mais rápida. Com o LED, essa vida útil está mais estendida e a minha depreciação acontece de forma mais devagar. Portanto, eu não entregar 100% de luz ali nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida útil, é fundamental para eu garantir, além de economia de energia, conforto visual. Eu vou entregar a luz adequada, a quantidade de luz que o meu ambiente precisa, com o consumo de energia que ele precisa, sem gerar um desconforto visual e um ofuscamento no usuário excessivo, porque num ambiente que eu preciso ter 500 lux com 80 watts, eu instalei uma luminária de 100 watts, usei um fator de depreciação que joga 20% do fluxo para baixo ao longo da vida útil, mas eu já vou entregar muito mais luz no primeiro minuto, porque eu vou entregar 100 watts de energia, 100 watts de fluxo luminoso, e aí o desconforto é imenso. Então, fonte de luz em LED dimerizável, que a gente pode trabalhar essa redução, fundamental. Sensor de ocupação, que a gente falou no começo, quando eu mostrei os diferentes aspectos ali das tecnologias de controle, é outra coisa super simples de aplicar, fácil e serve em qualquer ambiente, gera economia e evita aquele esquecimento de apagar a luz quando a gente sai do ambiente. Coleta de luz natural é uma das coisas mais importantes hoje em dia, então eu equilibro a luz artificial dependendo da quantidade de luz natural que eu tenho no ambiente. Controle de dimerização pessoal tem a ver com usos e o quanto a gente quer entregar para o usuário mesmo do ambiente, o poder de controlar a sua própria luz de trabalho, de leitura, e criar individualidade no comando da iluminação. Criar sistemas de cortina motorizadas que interagem e integram o sistema de controle de luz artificial para minimizar o consumo de ar-condicionado é uma outra possibilidade, mais uma estratégia de economia. A programação horária, sem dúvida, é uma estratégia já antiga, mas que hoje faz parte dos sistemas de controle, é muito simples, é um time clock colocado no quadro, ou às vezes uma processadora, alguma coisa um pouco mais inteligente que via aplicativo a gente consegue controlar, ou gerar agendas, e resposta à demanda, isso tem a ver com ambientes mais industriais, que podem fazer leituras sobre a quantidade de energia que ele está puxando da rede em determinado horário do dia, se for um horário de pico, de alto valor do quilowatt-hora, todo o meu sistema pode responder, dimerizar, ou algumas áreas podem ser apagadas para eu gerar economia de energia. E aí, claro, além disso, muitos projetos hoje, comerciais, têm certificação LEED, certificação WELL, ou a necessidade de entregar redução de consumo de carbono, e o uso de sistemas de controle vai de encontro direto à pontuação nessas certificações. Além disso, eu não preciso, obrigatoriamente, ter um sistema de iluminação dimerizável para aplicar algumas estratégias de economia. Eu posso ter sistemas aqui, simplesmente liga-desliga, para essas 3 estratégias, e eu consigo usá-las. Um banheiro, uma área de vestiários, salas de aula, dependendo do ambiente, eu não preciso dimerizar a minha iluminação, eu vou num sistema de iluminação com um custo menor, mas com algumas estratégias de controle que vão gerar economia e maior bem-estar. E aí, falando disso, em sistemas de controle, como gerar bem-estar e como a gente usa isso em todos os tipos de fonte de luz, né, seja ela on-off, seja ela dimerizável, importante, quando a gente pensa num sistema de controle integrado ao sistema de iluminação artificial,
é que esse sistema tem que ser de um protocolo agnóstico. O que é isso? É um sistema que comanda diversas fontes de luz, diversas cargas luminosas de diversos fabricantes. Então, eu não preciso combinar o mesmo fabricante de driver num projeto de muitos pavimentos, por exemplo, porque eu quero usar aquele sistema de controle de iluminação. Não, com um sistema, por exemplo, como o da Lutron, eu consigo integrar no mesmo painel fontes de luz on-off, dimerizáveis 0,10 volts, dimerizáveis de fase, dimerizáveis DALI, de diversos fabricantes distintos. Eu não preciso usar um único fornecedor de driver e de fonte de luz. Então, um sistema agnóstico, ele vai integrar um sistema de iluminação funcional do fabricante X, um decorativo do Y e uma fita de LED do Z, com 3 tipos de drivers diferentes, mas todos eles combinados entre si vão responder a um único sistema e a um único tipo de comando. Quando a gente fala de tipos de comando, claro, esses comandos podem ser automáticos, eu entro no ambiente, um sensor responde, né, faz com que aquela iluminação responda à minha presença, mas eu posso ter controles manuais aqui e programar cenas ou programar integrações num sistema de hotelaria, por exemplo, para chamar o housekeeping ou para não perturbe. Eu integro isso dentro do meu sistema de iluminação, crio cenas, customizo o meu teclado para que o usuário entenda intuitivamente o que vai acontecer com a iluminação ou o que deveria acontecer quando ele pressiona aquele botão, e esses sistemas podem ser híbridos. Eu posso ter teclados e sensores, eu posso ter teclado sem fio e sensores, sensor de luminosidade, eu posso não ter teclado nenhum e combinar como eu quiser as formas de acionar a iluminação no ambiente, inclusive com comando de voz em algumas situações onde ter um assistente de voz é viável. Né? Os sistemas da Lutron hoje, eles se integram perfeitamente com a maioria dos assistentes de voz que a gente tem no mercado. E aí, depois que a gente olha para essa composição de arquitetura do sistema, né, eu preciso entender quais são as minhas cargas, que tipos de fonte de luz eu tenho no ambiente, se elas são on-off, se elas são dimerizáveis. Se elas são dimerizáveis, elas são analógicas ou digitais. Com isso, eu defino o tipo de controladores que eu vou ter no meu painel, quanta potência total, quantos endereços eu preciso comandar, e que tipo de dispositivo eu vou ter em cada ambiente, aonde eu preciso ter um sensor de ocupação, aonde eu tenho entrada de luz natural e eu vou colocar um sensor de luminosidade, e depois de tudo isso, a gente pode lançar mão do uso de softwares e de supervisórios para fazer toda sorte de controle, seja um simples agendamento, criar frequência de acendimento ou desligamento de algumas áreas, eu consigo fazer ou observar utilização do espaço e criar relatórios de quanto tempo determinada área foi ocupada e otimizar isso do ponto de vista operacional. Eu consigo gerar relatórios de consumo de energia e, por fim, alertas de manutenção. Olhar o meu sistema de iluminação e, às vezes, integrado a outros sistemas de um BMS no edifício, entender tempos de manutenção preventiva ou corretiva sem necessariamente precisar percorrer todo o site fazendo uma inspeção visual. E aí a gente entra com uma inteligência adicional ao sistema de iluminação, que é uma inteligência de software. Tá? Essa inteligência de software, ela vai completar o que a gente tem de mais moderno em termos de tecnologia de iluminação, que entrega muito mais do que só luz para o ambiente. Eu preciso, claro, entregar luz, só que eu preciso entregar um sistema de iluminação, um ambiente iluminado que seja flexível, e isso a gente consegue com sistemas de controle sem fio, principalmente, e em paralelo com a predominância da utilização de drivers digitais ou drivers DALI. Quanto mais digital for a minha tecnologia de iluminação artificial, mais flexibilidade eu tenho, mais bem-estar eu entrego para o meu usuário, porque quanto mais flexibilidade, mais situações de dimerização, mais fácil é para o usuário customizar aquele ambiente e não ter um excesso de iluminação, ou às vezes
uma iluminação numa temperatura de cor que não seja adequada. Então, eu melhoro a experiência de quem está lá dentro, eu consigo trazer informação e dados para quem está operando aquele ambiente, para uma pessoa de manutenção, para um facility manager, para um gerente predial ou até para o proprietário, e com isso eu aumento o valor do meu imóvel, do meu ambiente construído ali. Eu entrego mais para o meu cliente, eu entrego flexibilidade para quem quer que seja que vai ocupar aquilo no futuro. Então, a gente completa aí, com sistemas de controle de iluminação natural e artificial, 5 pilares aí de tecnologia de iluminação que vão entregar o melhor possível para os usuários, tá? E quando a gente fala desses 5 pilares, e principalmente olhando agora para a questão do bem-estar, hoje também fala-se muito no conceito de Human-Centric Lighting, que é o ambiente iluminado com foco no ser humano. Não que isso nunca tenha sido pensado, porque qualquer projeto de iluminação bem feito, ele é pensado no ser humano que vai ocupar aquele ambiente. Mas a gente começa a perceber a criação de pilares de Human-Centric Lighting, né? Conceitos de iluminação e etapas ou camadas ali no projeto que são importantes de serem observadas individualmente para que a gente entregue o melhor conceito ali de Human-Centric Lighting para o usuário. E aqui a gente fala de 4 itens. Luz de qualidade, isso tem a ver com aquilo que eu falei lá no começo, a escolha do driver, o nível de dimerização que eu quero, um ambiente que eu vou usar um fator de depreciação no meu cálculo, mas que eu vou dimerizar no início da vida útil para não entregar mais luz do que eu preciso, consistência de cor e reprodução de cor, para eu ter certeza que quando eu acendo uma sequência de luminárias, todas com 3.000 Kelvin, todas vão ter a mesma aparência de cor, né? O uso de luz natural, ou seja, integrar e aproveitar a luz natural de forma inteligente, seja abrindo e fechando cortinas para que eu não prejudique o uso do ambiente por um excesso de luz natural, mas ao mesmo tempo deixando a luz natural entrar e controlando a luz artificial para que o usuário tenha uma melhor experiência. Conexão com o exterior, isso tem muito a ver com hoje também um conceito de arquitetura biofílica, que é o quanto de ambiente externo, o quanto de visualização da paisagem o usuário tem dentro do ambiente. Então, janelas ou painéis, ou mimetizar a luz natural dentro do ambiente entrega essa conexão com o exterior. Eu não fico alienado dentro de um ambiente completamente fechado, e eu não sei se do lado de fora está claro, está escuro, está chovendo, está nublado. E, por último, controle personalizado. Isso tem a ver com uma das estratégias que eu comentei um pouquinho antes, que é o quanto cada usuário individualmente pode atuar na iluminação daquele ambiente para customizar ela para o seu melhor uso, né, para o seu gosto, ou para a sua utilização mais adequada. E aí a gente vai ver alguns exemplos num vídeo agora desses 4 pilares integrados, porque quando a gente pensa no Human-Centric Lighting, numa iluminação onde o ser humano é o protagonista dentro do espaço, claro que a melhor luz é a de cada um, a melhor luz é a sua. Então, vamos ver esse vídeo rapidinho para concretizar todos esses conceitos numa única aplicação. Apresentando Athena, a solução integrada de controles de iluminação e cortinas que traz a magia da luz para os momentos cotidianos. Athena potencializa experiências de iluminação para uma ampla variedade de aplicações, sejam restaurantes intimistas, hotéis boutique ou uma série de outros espaços de trabalho e estilo de vida. Traga a sensação da luz natural para dentro do seu espaço e projete facilmente com qualquer fonte de luz em um único sistema. Se o seu espaço requer luz energizante, luz quente dimerizável, luz natural ou iluminação arquitetural com variação de cor, desenhe facilmente com qualquer fonte de luz na ponta de seus dedos, com cortinas automatizadas integradas, equilibrando perfeitamente a entrada de luz do dia com a luz interior.
Nosso aplicativo iOS torna o projeto de iluminação e a personalização mais fácil do que nunca. Uma variedade de funcionalidades torna o Athena uma ferramenta acessível e natural de controlar. Athena funciona para espaços arquitetônicos de qualquer tamanho e torna simples a concretização do seu projeto a partir de uma única solução. Crie cenas flexíveis que mudam com o tempo. Agora você pode deixar que a história de seu espaço se desenrole, e tudo isso é trazido à vida por Athena. Bom, com o vídeo fica muito claro perceber, inclusive porque é importante a gente trabalhar com fontes de luz artificiais que possam ser dimerizáveis. Isso cada vez mais fazer parte do dia a dia de projeto e de especificação de sistemas de iluminação em si. E aí a gente vai começar a concretizar todos aqueles pilares do Human-Centric Lighting, criando conexão com a natureza, criando ambientes onde, independente de quão distante da janela eu estou, eu posso me sentir perto da janela e ter a sensação da luz natural dentro do meu ambiente de trabalho, ou do ambiente que eu frequento, ou que eu uso, onde eu estou acostumado a estudar, por exemplo, e isso pode ser programado e feito de forma independente para cada luminária. Então, cada parte do sistema, quanto mais perto da janela, mais ela dimeriza, quanto mais distante da janela, menos ela dimeriza. Mas eu tenho uma iluminação homogênea e que entrega aquilo que o ambiente precisa ou que a norma pede, com o melhor do bem-estar e o melhor da luz natural combinada com a luz artificial. A gente vai usar os sistemas de sensoriamento, seja um sensor de ocupação ou sensor de luz natural. Aqui vocês podem ver como eles são bem pequenos e discretos no ambiente, com áreas de cobertura bastante abrangentes. O sensor de ocupação, hoje em dia, ele pode estar no teto, ele pode estar no canto da parede, ele pode ser de corredor. Então, dependendo do layout, da arquitetura do ambiente, a gente aplica diferentes configurações de sensores, e eles têm níveis mínimos de detecção para que essa pessoa sentada aqui digitando, sozinha num ambiente desse tamanho, seja suficiente para que a luz não apague. Isso hoje a gente consegue graças à tecnologia de infravermelho e de detecção múltipla ultrassônica que a Lutron tem nos seus controles. Além disso, quando eu não consigo trazer para o meu ambiente a sensação da luz natural através de janelas ou de clarabóias, a gente pode combinar isso em sistemas de iluminação que imitem a luz natural, que mimetizem a luz natural e mudem ou variem de intensidade de cor no branco, ou até de cor no RGB, conforme o horário do dia vai variando. Isso a gente consegue dentro de um sistema de controle com um relógio astronômico, que fica dentro do quadro central de controle, e, claro, fontes de luz aqui, nesse teto, por exemplo, que me permitam variar a intensidade do branco, a temperatura de cor do branco. Eu preciso ter uma fonte de luz tunable white, inteligente o suficiente para ir pelo menos do 2.700 ao 6.500 Kelvin de temperatura de cor, ou até fontes de luz mais sofisticadas, que vão de 1.400 até 10.000 Kelvin e realmente podem mimetizar do nascer ao pôr do sol de forma bastante fidedigna dentro do ambiente, e trazer a sensação da luz natural, mesmo sem eu ter um contato visual com o ambiente externo. Né? Claro, isso hoje, dentro de uma família de sistemas de controle, pode ser feito de uma maneira muito mais fácil. Eu tenho aplicativos para gerar essas programações, ou mudar instantaneamente, ou eu crio programações horárias que vão, ao longo do dia, mudando a característica do meu ambiente. Como dá para perceber aqui nessa mudança de slide. Determinada hora do dia, eu tenho uma luz mais intensa, mais vibrante, com as minhas janelas totalmente abertas e 100% de luz natural, pouca luz artificial, provavelmente bastante dimerizada, e num outro determinado momento do dia, eu crio um ambiente mais aconchegante, com uma luz mais quente, num outro tipo de intensidade e menos entrada de luz natural. Isso é personalizar o ambiente.
né? Tudo isso com sistemas de controle. E, claro, sempre podendo coroar esse tipo de sistema com a facilidade de leituras via software ou via aplicativo, leituras remotas, sistemas supervisórios, e aí vocês percebem na passagem da tela todos os tipos de leitura, o que eu tenho de falha, eu consigo visualizar uma planta do ambiente, por exemplo, eu consigo comparar a utilização de determinadas áreas e quantos por cento do tempo aquela área teve presença e gerar, tomar decisões a partir dessa informação. A gente consegue perceber quanto de economia de energia eu tenho em cada espaço, em cada pavimento, em cada região do espaço controlado, através dos sistemas de controle. Eu consigo comparar ao longo do tempo entre vários prédios, num relatório de 30 dias, semanal, mensal, todas aquelas estratégias de economia de energia que a gente viu num slide anterior. Lembra? Sensor de ocupação, agendamento horário, variação, luz natural. Cada uma dessas estratégias representa um tanto de economia de energia, um tanto de consumo. Então, eu consigo ver que, por exemplo, num determinado edifício, eu tenho 5.367 quilowatts de carga total instalada ou controlável, mas eu estou só usando 4.400. Por quê? Porque eu tenho duas estratégias de economia aqui, ó, sensor de ocupação e agendamento horário, programação horária. Em ambientes onde eu misturo ainda mais, onde eu incluo mais estratégias e mais formas de controlar e de domar a luz natural e a luz artificial, mais economias eu vou gerando. Até que, num determinado ambiente, eu posso ter 73% de economia, né? Só com sensor de ocupação, por exemplo, e agendamento horário. Isso tudo possível através das integrações entre os sistemas de controle, aquilo que vai controlar a parte elétrica, e aquilo que pode ser feito via software, ou via inteligência artificial, ou via aplicativo, tá? E aí, sem dúvida, qualquer mudança pode ser feita a qualquer momento e de qualquer lugar. Você pode estar na sua casa e o escritório está a 50 quilômetros de você, todo apagado, mas chegou alguém para fazer uma visita, é possível acender determinado pavimento, determinada região, de qualquer lugar, num acesso via tablet, via celular ou via notebook, com acesso via software ou aplicativo. De novo, aqui é uma visualização de como a gente consegue perceber falhas, ó, alertas. Aonde eu tenho pontos de falha de lâmpada ou de alguma coisa no final da vida útil aqui, falha de bateria nos meus dispositivos sem fio, nos meus sensores de ocupação, nos sensores de luz do dia, nos teclados sem fio, falha no driver, tudo isso é possível da gente visualizar dentro do software. E, claro, gerar adaptações muito rápidas no ambiente, tomar decisões rápidas sobre o que pode ser feito, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser alterado, o que precisa sofrer manutenção. Então, aqui, quando a gente usa o sistema sem fio, vocês podem perceber que, de uma forma muito simples, aqui alguns teclados somem e aparecem de novo. Isso tem a ver com uma leitura da minha taxa de ocupação de um determinado ambiente e como eu posso flexibilizar um espaço, transformar uma área de open space em várias salas de reunião ou várias salas de reunião num open space e pegar aqueles dispositivos que eu tinha originalmente num ambiente de várias salas de reunião, redistribuir no ambiente de open space, sem precisar mexer em nada da minha infraestrutura elétrica, não tem que subir no fogo, não tem que mexer em nada do cabeamento elétrico. Simplesmente eu reposiciono os dispositivos sem fio e, claro, garanto que eles estejam numa área de comunicação e de abrangência daquele sinal de radiofrequência com algumas antenas que precisam estar dispostas na planta para poder receber as informações. Isso tem a ver com o projeto de controle e tem a ver com aquilo que é possível fazer no software, que eu também comentei logo no começo da apresentação. Existem softwares de montagem e especificação de sistemas de controle que fazem com que a gente perceba exatamente o que precisa, quais componentes eu preciso no meu sistema para que tudo converse e funcione de forma simples e sem nenhuma falha. Para sensores, também sem fio. E
chegando ao final aqui, eu quero compartilhar um pouco das possibilidades de configuração que hoje o aplicativo, que é aquilo que vocês viram no vídeo, do Athena, pode entregar num único ambiente. Né? Quanto mais flexibilidade nas minhas fontes de luz aqui eu tiver, quanto mais tecnológicas elas forem, mais digitais, ou quanto mais possibilidade de combinação de temperatura de cor, seja no branco, seja no RGB, mais múltiplo e mais flexível vai ficar aquele espaço. E mais fácil é a gente comandar isso via aplicativo. Né? Então, hoje, os sistemas de controle de iluminação, eles passam não só por um hardware que obrigatoriamente vai ter que estar instalado em algum quadro geral, alguma sala de comando, um hub de controles, um shaft, mas quanto mais inteligência eu consigo agregar nesse sistema, mais é possível, mais possibilidades eu tenho de customização e de flexibilização. Né? Com isso, a gente chega ao final da apresentação, concluindo que pode parecer muito complexo, eu posso ter falado em tipos de carga, tipos de controle, então a gente fala de carga, de driver, de níveis de dimerização, podem ir a 0,1%, as cargas de LED podem ser on-off, podem ser dimerizáveis, quando elas são dimerizáveis, elas podem ser analógicas ou digitais, tudo isso precisa fazer parte do repertório de quem faz um projeto de iluminação, ou de quem pensa a iluminação de um ambiente. O nosso repertório tem que permear todos esses conceitos, né? E agora, com o uso de controles e com a tecnologia LED cada vez mais avançada, além do repertório propriamente dito da iluminação e da fonte de luz, a gente precisa começar a pensar no repertório de terceiros. Que tipos de integrações o meu sistema de iluminação permite? Ele tem Web API, ele tem saída BACnet, ele tem saída DMX para controlar uma iluminação cênica de fachada e, ao mesmo tempo, a iluminação interna. Então, cada vez mais a gente olha para esse monte de marcas e de produtos de outros, de terceiros, que fazem parte de um projeto de automação predial ou de automação industrial. Então, quanto mais eu aumento, quanto mais eu subo a régua do projeto como um todo, né, mais exigências o cliente final vai ter e mais sistemas ele vai ter, sistemas de terceiros aqui. Ele vai ter ar-condicionado, ele vai ter um sistema de cortina motorizada, ele vai ter um sistema de medição de nível de caixa d'água ou de bombas e motores, e tudo isso pode se conectar, ou melhor, todo o sistema de iluminação pode conversar com esse sistema, e a gente constrói aí um grande guarda-chuva de automação. Então, falar de sistemas de controle de iluminação artificial e natural hoje é mandatório para quem pensa em projeto de iluminação, né, para quem pensa no lighting design como um todo, mas saber entender, ou pelo menos identificar que aquilo que a gente está fazendo enquanto sistema de iluminação pode conversar com os outros sistemas e pode integrar com ar-condicionado, com áudio e vídeo, com o BMS, com outros tipos de aplicativo, mais importante para nós, enquanto projetistas ou enquanto desenhadores de sistemas de iluminação e de controle, para a gente poder entender o que o cliente quer, entender o que o usuário final quer, o que a construtora precisa, o que todo aquele ecossistema que permeia um projeto precisa. Então, eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, o convite do CONAI, espero que tenha sido esclarecedor e que eu possa ter contribuído com as próximas decisões de projeto, as próximas ideias de projeto de todo mundo aqui. Compartilho com vocês agora meus contatos, fiquem à vontade, me chamem, me procurem, tirem dúvidas, e vamos trabalhar cada vez mais com sistemas de controle junto com os nossos sistemas de iluminação. Muito obrigada. Lana, muito obrigada por compartilhar teu conhecimento, compartilhar todo esse material com a gente. E assim, podendo ter contato com tudo isso que você está nos apresentando, eu só posso tirar a conclusão que investir em controle de iluminação é investir em qualidade de vida. Total, né? Totalmente.
investir em qualidade de vida, em tecnologia e investir numa futura economia, né? Não é uma economia a curto prazo, mas é um investimento que, se for pesar tudo isso aí que você está nos mostrando, é o que tem de mais avançado e tecnológico para investir na qualidade de vida, unindo a iluminação, né? Sem dúvida, Johanna. E os sistemas se pagam, né? Da mesma forma que, quando a tecnologia LED surgiu, convencer o cliente de comprar LED tinha que ter junto um cálculo de retorno de investimento, né? Uhum. Quando a gente agrega a isso um sistema de controle de iluminação, a gente consegue manter o mesmo cálculo de retorno de investimento e mostrar que o retorno acontece, às vezes, num prazo até menor do que o imaginado pelo cliente, né? Então, aquilo que hoje, na linha final, parece ser um orçamento mais barato, quando o cliente decide comprar um sistema on-off, ele não tem nada de dimerização, ele não tem nada de controle, nada. Mas hoje é mais barato comprar um off. Mas ao longo da vida útil desse sistema, se você tivesse optado por um sistema dimerizável e com controles, ele ia durar mais, você ia ter um retorno de investimento que se pagaria com economias de energia possíveis, né? Quando a gente fala de um ambiente comercial, e principalmente economia de infraestrutura elétrica, gasta-se muito cabo, eletroduto, conduítes, eletrocalhas e tal, para fazer um cabeamento, uma infraestrutura elétrica que pode gerar muitos erros também de ligação, quando o sistema é puramente on-off, ou ele tem um sistema de controle cabeado, e aí a gente olha para uma solução que pode ter controle, e ainda esse controle é sem fio, ele usa uma infra mínima de dados para trazer, para permitir que a comunicação de radiofrequência aconteça, a economia em infra elétrica, ela já se paga, ela já compensa o investimento adicional no sistema de controle, muitas vezes. E aí é uma questão de analisar cada projeto. Sim. E vocês assim como vocês como empresa, vocês sentem que falta informação para os clientes, para que eles possam investir muito mais nessa questão da automação? O que está faltando? O brasileiro ainda é muito desconfiado? Falta informação, falta conhecimento, e falta basicamente a formação melhor dos profissionais que trabalham com sistemas de iluminação como um todo, de quem oferece a iluminação, né? Esses profissionais que vêm vindo no mercado estão acostumados a vender produto, a vender uma luminária. Então, eu chego no meu cliente, eu chego num galpão, numa loja, não, eu quero vender uma luminária para acender ou apagar ali. E o conhecimento dos profissionais do mercado ainda está muito aquém daquilo que a gente precisa para promover sistemas de controle de uma forma pesada, né, eu diria, que vai trazer sustentabilidade, vai trazer benefícios para o bem-estar, para a qualidade de vida, mas também para os negócios em si, né, no médio e no longo prazo. Eu acho que falta muito formação, e por isso uma oportunidade dessas que vocês estão me dando hoje é super importante, porque a gente consegue atingir uma fatia profissional muito grande, que começa a despertar o interesse pelos sistemas de controle, as pessoas começam a perceber que não é tão difícil, nem tão complexo quanto parece, e aí a gente vai fomentando a curiosidade no mercado, é isso que a gente tem que fazer. Uhum. E qualquer profissional interessado em especificar automação, sempre tem, no caso, um profissional, que eu acho que é você, essa profissional, que dá esse auxílio. Uhum. Porque eu me imagino como uma pessoa leiga fazendo um projeto de iluminação para um cliente, onde eu quero inserir automação, eu quero ter o controle de iluminação, mas o meu conhecimento é muito vago ainda. Claro, então, sempre tem quem auxilie nisso, né? Sim. A Lutron tem uma plataforma digital que é o Lighting Control Institute, lci.com. Tem inúmeros cursos gratuitos ali, webinars e várias... é uma fonte riquíssima de conhecimento para quem está interessado em aprender melhor sistemas de controle, isso é uma fonte. Claro, eu represento a Lutron no Brasil e trabalho diretamente com os especificadores, arquitetos, lighting designers, construtoras, engenharias, clientes finais. Quem quiser pensar num sistema de controle de iluminação para o seu ambiente, pode me chamar diretamente. Se for algo que eu consiga já desenvolver em parceria, a gente já monta isso junto. Dependendo do tamanho do projeto, a equipe da Lutron América Latina me ajuda a distribuir isso e fazer uma especificação.
E se for um projeto residencial ou de menor porte, eu posso recomendar uma revenda Lutron, um distribuidor Lutron especializado e certificado na região que o projeto estiver inserido, que a pessoa estiver inserida. A gente trabalha com uma rede bastante grande de revendas autorizadas Lutron para sistemas residenciais pelo Brasil. Os sistemas comerciais, a quantidade de revendas é menor, porém elas são muito especializadas e com equipes bastante capacitadas para fazer a instalação e o pós-venda dos sistemas em ambientes comerciais. Uhum. E você falando em tamanho de projeto, tem um tamanho mínimo, uma quantidade mínima de ambientes para se trabalhar dessa forma? Qual é o menor projeto para se trabalhar? Não tem? Não, você pode colocar um sistema de controle integrado num consultório, numa sala, num estúdio, num quarto. Né? Imagina um quarto de um adolescente, que durante o dia não está indo na escola para estudar, então ele tem que ter uma iluminação mais dinâmica, mais intensa, mais forte, e à noite ele gosta de jogar videogame, e aí ele quer ter uma luz colorida, menos intensa, dimerizada. Eu posso colocar um sistema de controle nesse quarto com fontes de luz dimerizáveis, brancas, coloridas, que vão atender a comandos manuais. Eu posso apertar um botão que vai chamar lá hora de estudar, o outro botão é game time, ou ele pode responder a um comando de voz, se ele tiver uma Alexa ali no quarto. Então, a gente vai desse nível de especificidade ou até de sofisticação de um sistema de controle para um único ambiente, até um campus universitário, um hospital, com 600 leitos e áreas administrativas, vários prédios integrados, que vai ter um sistema de controle e de uma central eu consigo monitorar, por exemplo, quantos quartos estão ocupados, quantos quartos têm a luz acesa, quantos quartos estão com a cortina aberta ou com o ar-condicionado funcionando. Então, não tem limite entre o menor e o maior ambiente, né? O que existe é a possibilidade. A possibilidade existe e a gente consegue inserir e customizar, né, a proposta para cada tamanho de ambiente. É isso. E talvez trabalhando com ambientes menores, como com uma casa, um ambiente residencial, onde numa casa, como você deu exemplo, trabalhar com automação em um dormitório, talvez seja uma porta de entrada para começar a abrir a cabeça de clientes, porque aí essa pessoa recebe uma visita, vê que existe essa opção, que funciona, então isso aí vai andando para frente. Sem dúvida. E disseminando mais essa informação. Uma coisa bacana desse aspecto também é que, com os sistemas da Lutron, pelo menos, claro que outros também podem permitir isso, mas se você faz um quarto hoje, daqui 6 meses você quer fazer a sala e a cozinha, você integra tudo no mesmo sistema, no mesmo aplicativo, no mesmo comando de voz, no mesmo roteador que está fazendo a comunicação com os dispositivos. Os sistemas, eles são escalonáveis, eu não preciso colocar tudo de uma vez. A gente pode começar pequeno e crescendo. Isso então, para um cliente que é muito desconfiado, é interessante também, porque a gente pode propor, vamos colocar no teu quarto, se você gostar, a gente coloca em outro ambiente depois, né? Exatamente. É isso aí, com certeza. Ótimo, muito bom, Lana. Obrigada pelas informações, pelo conhecimento, por passar conhecimento para tantas pessoas. Eu confesso que agora que eu tenho teu número, e essas informações que você está nos passando, se colocando à disposição, eu vou usar teu número, pretendo ter maior conhecimento sobre isso. Então, tá bom. Muito obrigada, tá? Vai ser um prazer ajudar. Mais uma vez. Obrigada por estar fazendo parte dessa gravação com a gente, desse vídeo. Eu que agradeço. Contem comigo. Quando quiserem, quando precisarem, vai ser sempre um prazer. Obrigada, Johanna. Obrigada, tchau. Lana. Até mais. Tchau. Até mais. Obrigada, pessoal, por mais uma vez estarem aqui assistindo nossos vídeos. Semana que vem tem mais e até lá.